Ao estabelecer o sistema tributário, a Constituição Federal de 1988 quis, a princípio, legitimar a necessidade de o Estado dispor de meios para executar todas as políticas sociais prometidas com a determinação dos direitos fundamentais. Contudo, ao longo de 3 décadas, desde a promulgação da Carta Magna, é grande a sensação de que a atividade tributária está mais voltada para o financiamento do aparelho estatal, que nos últimos anos tem apresentado cada vez mais gastos, indicando a necessidade de aumentar essa arrecadação. É sobre isso que nós vamos conversar no programa OAB Entrevistas de hoje, que começa agora. Impostos, taxas, contribuição de melhoria. Esses são exemplos de tributação estabelecidos pela Constituição que visam fomentar o orçamento para a prestação de serviços públicos como transporte, saúde e educação. Essa deveria ser uma equação diretamente proporcional. Paga-se um tributo e tem-se uma contrapartida, mas no Brasil essa conta nem sempre bate. Para conversar sobre esse assunto hoje, nós estamos recebendo o presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, Dr. Breno Dias de Paula. Dr. Breno, seja bem-vindo ao OAB Entrevistas. Muito obrigado pela possibilidade de conversar sobre um tema tão importante para a sociedade, que é o sistema tributário brasileiro. De fato. Dr. Breno, em outubro, o sistema tributário completa 30 anos junto com a Constituição Federal. O senhor acredita que a tributação no Brasil tem cumprido o papel de subsidiar políticas sociais e o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais? Isso está acontecendo? Aconteceu em algum momento? Está caminhando? Qual é o cenário? O Constituinte originário de 1988, ele adotou um comportamento político, jurídico e social muito importante quando ele constitucionalizou o direito tributário brasileiro. Ele criou um capítulo na Constituição Federal, denominado de Sistema Tributário Brasileiro, que, ao assim fazer, ele delimita todo o campo de atuação das relações jurídicas tributárias entre o Estado e o contribuinte. Todavia, esse sistema tributário brasileiro deve ser interpretado e aplicado pelos atores de forma consentânea com os princípios da Constituição Federal. Dentre eles, o princípio da solidariedade, dentre eles, o princípio da função social do tributo. Infelizmente, nós percebemos que a administração tributária vem utilizando a tributação de forma que seja mais eficiente para aumentar a arrecadação. Ela impõe uma tributação severa sobre o consumo, uma tributação severa sobre a classe média e, na maioria das vezes, aqueles que menos podem pagar os tributos são os grandes destinatários da carga tributária. Temos muito que comemorar nesses últimos 30 anos de sistema constitucional tributário, mas também temos muitos desafios para os próximos 30 anos também. Dr. Breno, dados da Organização das Nações Unidas mostram que o Brasil, entre os 30 países com maior carga tributária, é o que proporciona o pior retorno desses valores arrecadados para a sociedade. Nós estamos vendo um gráfico agora e mostra que o Brasil, dentro dos 30, é o 15º que mais arrecada, que mais cobra tributos de seus cidadãos. E é o último na contraprestação com relação a esse recurso. Esse cenário de muito imposto e pouco retorno, ele está relacionado com o quê? Seria má gestão? Seria corrupção, que a gente sabe que no Brasil é um problema muito sério? Quais seriam as causas desse cenário que se estabelece no Brasil? A carga tributária de um país, ela representa o custo
de um país. A despesa que um país custa é custeado pela carga tributária. Inclusive, o custo Brasil é altíssimo, né? Fala-se que o custo Brasil é algo extraordinário, é muito complicado. Então, nós temos, infelizmente, um Estado brasileiro muito pesado, muito inchado, com muitas despesas, com muita destinação de recursos para atividades que, em tese, não são tão relevantes para a sociedade. A corrupção também é um lamentável fato existente no nosso país, onde se desvia valores consideráveis que deveriam ser revertidos em prol da sociedade. A razão de ser da tributação, da arrecadação de impostos, é a retribuição. Se todos os valores arrecadados fossem efetivamente destinados para coisa pública, como serviço de educação, serviço de saúde, serviço de segurança, enfim, nós não reclamaríamos tanto da elevada carga tributária. Todavia, nós pagamos muito, porque temos um Estado pesado, inchado, e não recebemos a contrapartida em razão dessas lamentáveis externalidades que nós constatamos diariamente. Doutor Breno, a lei, ela tem brechas que permitem, ou no texto constitucional ou infraconstitucional, que permitem aumentos de tributação e não obrigam esse retorno adequado? Porque a gente vê que constantemente o governo ele quer propor um imposto novo, uma taxa nova. Um exemplo bom é a CPMF, que é algo bem complicado, que toda vez que se fala em CPMF, as pessoas já ficam alerta. A lei ela permite que o governo crie essas taxas, crie esses impostos, mas ela não cobra essa contrapartida. Como é que a gente pode exigir do Estado essa contrapartida ideal? O remédio para isso é o exercício do constitucionalismo. Os cidadãos, a sociedade, precisa submeter às autoridades competentes, ao Poder Judiciário, todos os seus reclames contra a indevida carga tributária e também a falta da devida destinação dos recursos. O Conselho Federal da OAB é um legitimado pela Constituição Federal para o ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidades e de medidas judiciais contra leis, em face de leis que contrariem a Constituição Federal. E no direito tributário e na defesa do sistema tributário, o Conselho Federal tem, quase que semanalmente, quase que diariamente, debatido os temas em todas as instâncias, né? Toda vez que existe uma nova lei ou uma nova carga tributária que, na visão do Conselho Federal, contraria a Constituição Federal, imediatamente a diretoria do Conselho Federal determina, né, a adoção de medidas, estudos e pareceres para combater essa carga tributária. Não tem outro remédio a prescrever a não ser o exercício do constitucionalismo tributário, né, e a vigilância no gasto desses recursos. Em 30 anos de sistema tributário, o texto constitucional foi sendo ajustado por vários motivos, como adequação de procedimentos administrativos e informatização. Contudo, muitos especialistas na área afirmam que essas várias alterações não foram benéficas para o contribuinte, que ao longo dos anos vem pagando cada vez mais impostos. O Dr. Breno Dias de Paula é o nosso entrevistado de hoje para conversar sobre esse assunto. Ele é presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB. Dr. Breno, recentemente, a comissão presidida pelo senhor realizou no Conselho Federal um seminário para falar desses 30 anos de sistema tributário na Constituição de 88.
A gente está vendo aí algumas imagens do seminário, das palestras, foi um dia inteiro, né, de discussão de temas relativos ao sistema tributário, e uma das temáticas discutidas foi sobre direitos do contribuinte na prática constitucional e tributação e justiça social. Esses dois assuntos, direito do contribuinte e tributação e justiça social, para o cidadão, eles parecem não caminhar juntos. O senhor acredita que o cidadão percebe esses direitos e isso vem sendo aplicado? Assim, a gente já até conversou mais ou menos sobre isso, mas é porque são temas importantes. O cidadão, a sensação que ele tem é que ele só paga imposto, que ele não tem um direito. Nós tivemos uma oportunidade ímpar recentemente de festejar, porque deve ser festejado, os 30 anos do sistema constitucional tributário. Recebemos os maiores expoentes do direito tributário aqui no Conselho Federal e podemos debater o sistema em várias nuances. E a prática e defesa dos contribuintes vem sendo prestigiada. Nós verificamos que semanalmente no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, nos tribunais regionais federais, existe uma construção de jurisprudência defensiva e garantista da Constituição Federal. Tem ajudado a consolidar a lei. A criar essa interpretação de defesa da Constituição Federal. É claro que nem sempre os contribuintes ganham, mas a gente percebe nesse arsenal de temas no direito tributário que a vontade do sistema tributário constitucional tem e pode prevalecer sobre a voracidade tributária das administrações tributárias. Outro ponto importantíssimo e que, lamentavelmente, nós não chegamos a uma constatação muito feliz é a utilização do sistema tributário para os fins sociais. Toda a razão de ser da tributação deve obedecer ao princípio da igualdade, ao princípio da capacidade contributiva, ao princípio da solidariedade. Toda a tributação deve ser revertida em prol do social. E, infelizmente, nos últimos 30 anos, nós percebemos exatamente ao contrário. Aquele que pouca condição financeira tem, acaba suportando o tributo da mesma forma do que uma pessoa ou uma empresa de grande porte. Nós chegamos à conclusão, e o Conselho Federal foi um palco de transformação e de discussão jurídica muito importante, chegamos à conclusão que nós temos que mudar. Esse é o grande objetivo dos próximos 30 anos, ou seja, implantar um sistema tributário de forma social, para atender ao princípio da solidariedade, para a redução das desigualdades regionais e sociais. É uma idealização que acho que todos os brasileiros sonham, né? Então, a Constituição Federal fala que são deveres fundamentais da República a erradicação da pobreza, uma sociedade livre, justa e solidária, a redução das desigualdades sociais. Nós sonhamos não com a redução, com o desfecho total da desigualdade social. Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais transparente, né? Um Estado mais presente e social, mais redistributivo para a sociedade de uma forma geral. Doutor Breno, o senhor falou aí da jurisprudência dos tribunais, que eles têm julgado de forma benéfica a partir do texto constitucional. Mas, além da Constituição, a gente tem um outro dado. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, ele divulgou um levantamento que mostra que, desde 88, mais de 290 mil normas tributárias foram editadas no Brasil. E nem todas elas, o problema é que nem todas elas atendem às necessidades fiscais do Brasil. São muitas normas, é um número exagerado.
E nesse evento que a OAB realizou, nesse seminário sobre os 30 anos do sistema tributário, o presidente Lamarck ele defendeu uma reforma tributária. Como seriam os moldes dessa reforma na visão da ordem? E por que tem tanta norma que não tem resolvido a questão tributária? Você tocou num ponto importantíssimo para quem convive com o sistema tributário brasileiro, que é a complexidade das informações, a complexidade das normas, as inúmeras e por muitas vezes desnecessárias edições de normas tributárias. O presidente Lamáquia pede que a Comissão de Direito Tributário, que o Conselho Federal da OAB, some todos os esforços para que avance numa reforma tributária que seja transparente, que seja menos complexa, menos burocrática, uma simplificação tributária, unificação das normas tributárias e, principalmente, com a utilização de tributos para os fins sociais, tendo como pano de fundo, principalmente, a igualdade tributária e o princípio da capacidade contributiva. O Conselho Federal da OAB, ele pede a concretude do atual sistema constitucional tributário com a eliminação de normas infraconstitucionais, estaduais, federais, municipais, do Distrito Federal, que acabam embaraçando a prática tributária. Em razão dessa complexidade de normas e de obrigações acessórias, é que o custo do país fica mais caro, a destinação de tributos para fins diversos e, diante dessa complexidade, uma falta de vigilância mais transparente de todos os atores, do sistema tributário brasileiro. Então, o Conselho Federal busca simplificação, desoneração e socialização do direito tributário. É uma reforma muito esperada, né? De forma geral, quando o Estado precisa aumentar a arrecadação, um caminho é a criação ou aumento de impostos. E quando essa ação se mostra abusiva, a Ordem dos Advogados do Brasil tem atuado para garantir que o cidadão não seja prejudicado. Quem está conversando conosco hoje sobre esse assunto é o presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, Dr. Breno Dias de Paula. Dr. Breno, o senhor já até falou aí no primeiro bloco que a OAB tem se posicionado veementemente contra o aumento de impostos. E, assim, atualmente, uma das consequências desse aumento que a gente vê, e é muito perceptível para o cidadão, é o aumento do preço da gasolina, do combustível. Em 2017, a OAB rebateu o aumento do PIS/COFINS, que é o imposto que aumenta o preço do combustível, e ameaçou judicializar a questão. A OAB ingressou com essa ação? Como está esse caso? No caso concreto, o governo federal se utilizou de um decreto do Poder Executivo para majorar a alíquota das contribuições sociais do PIS/COFINS, quando que a Constituição Federal determina que o aumento de tributos só pode se dar por intermédio de lei formal, emanada do Congresso Nacional. O Conselho Federal, por determinação do presidente Lamarck, já ajuizou uma medida judicial que está tramitando na Justiça Federal do Distrito Federal. Já ocorreu a citação da Fazenda Nacional e muito em breve teremos um desfecho, uma sentença que esperamos seja para suscitar a inconstitucionalidade, no caso concreto, desse aumento do PIS/COFINS. Porque hoje está valendo. Hoje está valendo. Várias liminares foram concedidas, mas essas liminares foram suspensas por ordem da presidência do Tribunal Regional Federal até o julgamento do mérito das demandas.
e o Conselho Federal já ajuizou a sua ação e está aguardando, diligenciando e aguardando o julgamento breve do mérito dessa demanda judicial. Então, se o juiz aceitar o pleito da OAB, o preço dos combustíveis ele pode cair? Uma vez declarada a inconstitucionalidade desses tributos, o preço da gasolina vai cair e aqueles que pagaram indevidamente os tributos vão ter o direito de receber de volta o que foi recolhido indevidamente. De fato, uma ação muito importante. Muito importante para toda a sociedade, porque os combustíveis ele tem um impacto geral para toda a economia. O frete de mercadorias, transporte de pessoas, passageiros, de carga. Então, realmente é uma demanda de alto impacto social e econômico também. De forma resumida, quais seriam as outras ações que a OAB já ingressou com relação à carga tributária? Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou uma portaria de número 33, regulamentando a Lei 13.606, onde se pretende bloquear, penhorar os bens dos contribuintes sem o crivo do Poder Judiciário, o que é flagrantemente inconstitucional. A diretoria determinou e o Conselho Federal já ajuizou ação direta de inconstitucionalidade que está na relatoria do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal. Penhora de bens, bloqueio de bens dos contribuintes somente pode ocorrer por ordem judicial. Jamais o credor pode fazer justiça com as próprias mãos. Outro ponto muito importante da atual gestão do Conselho Federal é dar concretude ao que chamamos do contencioso administrativo tributário, os tribunais administrativos tributários. Nós temos um tribunal federal, que é o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um tribunal antigo, republicano, democrático, com uma visão e uma missão institucional muito importante, mas infelizmente nós percebemos algumas externalidades no regimento interno do CARF. Por exemplo, podemos citar o voto de qualidade dos presidentes das turmas. Toda vez que uma votação acaba empatada, o presidente da turma da sessão, que é um auditor fiscal, ele tem o poder de desempatar. E ele desempata, na maioria das vezes, segundo dados, 99% das vezes, a favor da Fazenda Nacional, o que entendemos que viola o princípio da paridade, da igualdade das armas do contencioso administrativo. A Ordem dos Advogados do Brasil já ajuizou uma medida judicial contra o voto de qualidade do CARF. Ainda no CARF, os auditores da Receita Federal do país estão recebendo um bônus de eficiência, uma gratificação toda vez que lavram multas contra os contribuintes. Ou seja, é um prêmio para o fiscal que lança multas contra os contribuintes. Entendemos que fere o princípio da moralidade administrativa e também já adotamos medidas contra esse procedimento de fiscalização da Receita Federal. Já ajuizamos medidas em favor da sociedade no que se refere à base de cálculo do ICMS. Já ajuizamos uma medida de cunho social muito importante, que é a correção da tabela do imposto de renda, a não correção da tabela do imposto de renda. Tem 20 anos que a tabela do imposto de renda não sofre uma atualização. Segundo dados do Conselho Federal, já tem um déficit de correção de mais de 84% e está na pauta do Supremo Tribunal Federal para julgamento a qualquer momento. A sociedade brasileira não pode sofrer uma tributação injusta, regressiva, pela falta da correção
da tabela do imposto de renda. Ainda no imposto de renda, podemos falar também quanto ao limite de dedução para fins das despesas educacionais. Toda pessoa, quando faz a declaração do imposto de renda, ela pode deduzir com suas despesas, com saúde, com instrução e educação. Só que a lei limita. Olha, você só vai deduzir até 3 mil e poucos reais, o que fere o conceito constitucional de renda. E temos inúmeras outras. Então a OAB ela está alerta e está atuando, né? Diuturnamente, recebendo denúncias, interpelando autoridades, ajuizando medidas, como legitimada do artigo 103 da Constituição Federal, ajuizando ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, se habilitando como amigo da corte, né, amicus curiae, em processos de interesse e defesa da sociedade, enfim, vem atuando vigilantemente na defesa da Constituição Federal. Que bom. Doutor Breno, a nossa conversa termina aqui. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Foi um assunto muito esclarecedor. Muito obrigada. Muito obrigado. Estamos à disposição da assessoria de imprensa do Conselho Federal para todos os esclarecimentos que sejam do interesse da sociedade. Que bom. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.